Olá a todos, estamos de volta. A gente vai dar início na nossa unidade 2, raízes de equações, cálculo numérico. Bem, qual é a motivação para a gente estudar raízes de equações? Então, basicamente, em diversas aplicações, a gente tem a necessidade de se encontrar um número, tá? Tal que a função f de x seja zero, tá? Ou seja, f desse número é igual a zero, tá? A este número atribui-se a denominação de raiz da equação, f de x igual a zero ou zero da função, tá? Então isso aqui é a raiz da equação. Então graficamente nós teríamos isso aqui. A gente tem a curva representando a função e aonde ele toca, né, o eixo do x, a gente tem os zeros da função. O que é uma equação algébrica? Né? São todas as equações que podem ser colocadas na forma desse polinômio. Tá? Pn de x é igual a cn de x elevado a n mais cn menos 1 de x elevado a n menos 1 mais c2x ao quadrado mais c1x mais c0 igual a zero. Tá bom? Então, calculando a raiz aqui, problema trivial para vocês, x2, x elevado ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. Então a gente tem aquela solução trivial, a fórmula de Bhaskara, né? E aí a gente encontra as raízes x1 igual a 5 e x2 igual a 1. Então, para equações algébricas de grau até 4, existem métodos analíticos que encontram suas raízes. Tá? Por exemplo, para uma equação algébrica na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, a gente tem essa fórmula analítica. Tá? Porém, para equações algébricas com grau acima de 4, são utilizados métodos numéricos para encontrar suas raízes, que é o nosso interesse aqui. Então, para cálculo numérico, a gente tem o seguinte. Então, a gente vai ter essas fases aqui. Tá? A gente tem os métodos. Esses métodos eles iniciam com o valor inicial, tá? E a gente vai aprimorando os valores. Todos os métodos eles são interativos, tá bom? A gente tenta minimizar os erros, dependendo da aplicação. Então você vai iterar os problemas até determinado erro, tá? Que você aceita. E aí, quando você encontra esse erro, você chega a um valor aceitável de raiz, ok? Então a gente vai se preocupar com todos esses passos aqui. Essas fases, os métodos eles têm duas fases, tá? A primeira fase é o isolamento das raízes, tá bom? E a segunda fase é o refinamento das raízes. Essa parte de isolamento das raízes não faz parte do estudo de cálculo numérico, tá? Essa parte de isolamento, ela é feita em disciplinas como cálculo, análise de funções, né? O que a gente faz aqui em cálculo numérico é o refinamento das raízes, onde a gente já tem um valor, um intervalo A e B, né? Que contém apenas uma raiz, e a gente vai aproximar essa raiz através da iteração. Então, os métodos eles estão aqui na parte de refinamento das raízes, que é a parte de interesse de cálculo numérico. Então, nesse isolamento das raízes, só para vocês saberem, né? A gente faz uma análise teórica e gráfica da função, tá? E aí você determina os intervalos. Tá? Um teorema que a gente vai usar, tá? Então, sendo f de x contínuo em um intervalo fechado a e b, se o produto de f de a e f de b for menor do que zero, então existe pelo menos um ponto, tá? Que é a minha raiz. Tá? Ou seja, existe um ponto nesse intervalo que é o zero da função. Tá? Então isso aqui é muito importante. Então a gente sempre vai testar com os intervalos que são dados para verificar se tem pelo menos uma raiz dentro daquele intervalo. Então, analisando graficamente aqui esse teorema, vejam,
produto de f de A e f de B. Então, produto de f de A, o f de A aqui ele é negativo e o f de B aqui é positivo. Então, o produto deles vai dar um valor menor do que zero, né? Então, f de A vezes f de B menor do que zero, então existe uma raiz. Então, aqui graficamente a gente vê que tem uma raiz dessa equação. Aqui o f de A ele é negativo e o f de B é positivo e a gente tem 3 raízes dentro desse intervalo, tá? Então, a gente vai usar nossos métodos de cálculo numérico para o intervalo que contenha a raiz 1, um intervalo que contenha a raiz 2 e um intervalo que contenha a raiz 3, tá? Aqui eu tenho f de A negativo, f de B positivo, então eu tenho 2 raízes dentro desse intervalo, então dá menor do que zero, produto deles, então eu tenho pelo menos uma raiz aqui dentro, a gente está vendo graficamente que tem 2, então a gente precisa do intervalo, que eu não vou poder usar A e B, eu vou precisar usar um A e um A', e eu vou precisar usar um B e um B', ok? Então, graficamente, eu poderia plotar e verificar onde que ele toca nos eixos do X e determinar um ponto. Então, aqui nessa primeira raiz eu tenho ponto B e C. Nessa segunda raiz eu tenho ponto C e D como intervalo. E nessa terceira raiz eu tenho o ponto E e F como intervalo. A gente pode testar também, tá? Então, eu tenho o valor de x e aplico f de x, tá? Então, quando eu aplico menos 5, eu tenho um valor negativo. Quando eu aplico menos 3, eu tenho um valor positivo para essa função aqui de exemplo. X ao cubo menos 9x mais 3. Então, nesse caso, quer dizer que nesse intervalo, entre o menos 5 e menos 3, como eu passo de negativo para positivo, eu tenho uma raiz aqui. Então, eu posso usar o método de cálculo numérico para calcular essa raiz aqui desse intervalo. Aqui é a mesma coisa. Quando eu aplico zero aqui, ó, ele vai dar positivo. Ó, 0 ao cubo menos 9 vezes 0 vai dar 3. Então, vai dar positivo. E aqui o 1 vai dar 1 ao cubo, dá 1. Menos 9, 1 menos 9, né, vai dar menos 8. Mais 3 vai dar menos 5. Né? Então, vai ser negativo. Então, o valor positivo para o 0. Um valor negativo para o 1, nesse intervalo tem uma raiz, e eu posso usar o método de cálculo numérico para calcular uma raiz entre 0 e 1. Aqui é a mesma coisa, aplico 2, então vou ter um valor negativo para o f de x, e um valor positivo para o f de x, então nesse intervalo entre 2 e 3 eu tenho uma raiz. Tá? Então, f de x, eu tenho intervalo para essa equação, menos 5, menos 3, 0 e 1, 2 e 3, a gente aplica essas 3 entradas aqui no nosso método, no nosso algoritmo. Tá? Quando f de A e o produto de f de A e f de B é maior do que zero, então eu posso ter várias situações. Não é o caso de cálculo numérico, a gente só pega quando os produtos são negativos. Tá? Então aqui ó, eu posso ter o positivo f de A, positivo f de B, e aí vai dar um valor positivo para o produto, mas aí eu não tenho nenhuma raiz, tá? Aqui, ó, eu tenho uma raiz mesmo os produtos sendo positivos. E aqui eu tenho 2 raízes mesmo os produtos sendo positivos, tá? Então a gente não usa os nossos métodos para esses casos aqui. Só quando eu tenho certeza que naquele intervalo tem uma raiz. Então, esse aqui é mais um exemplo de refinamento. Ó. Continua aqui, né? X ao cubo menos 9x mais 3. Eu vou aplicando os pontos e vendo aonde ele troca de sinal. Então, quando eu apliquei menos 4, deu menos 25. Quando eu apliquei menos 3, deu 3. Então, quer dizer que nesse intervalo de menos 4 e menos 3 eu tenho um ponto. Aqui é a mesma coisa, quando eu apliquei 0 deu 3, quando eu apliquei 1 deu menos 5, trocou de sinal. Aqui entre o 0 e o 1 eu tenho um ponto.
Aqui, quando eu apliquei o 2, deu menos 7. Quando eu apliquei o 3, deu 3. Então, aqui, ó, eu tenho intervalo entre o 2 e o 3. Então, é aqui que eu vou refinar esse valor. Então, a gente só sabe que tem uma raiz aqui. Mas a gente precisa saber o valor exato dela. Eu poderia chutar aqui 2,5, tá? Mas seria um valor aproximado, com um erro muito alto. Então, preciso usar o método para encontrar um valor. 2,75, 2,89, 2,85, né? Para ver se o erro está de acordo. Tudo bem? Então, essa aqui é a fase que interessa para a gente, a fase do refinamento. Então, no refinamento, eu aplico os métodos numéricos para o refinamento das raízes. Tá? É um método iterativo, caracterizado por uma série de instruções executáveis sequencialmente, algumas das quais repetidas em ciclos, que são as iterações. Tá? Então, o que eu tenho que fazer é testar sempre, quando eu encontrar o valor de x, xk, né, que é uma solução, se ele está suficientemente próximo da raiz exata. Tá? Então, eu tenho que definir uma raiz aproximada, tá? E eu tenho que definir uma precisão. Então, se a diferença aqui, quando eu aplicar, lembra, o meu objetivo é ser 0, mas eu nunca vou conseguir porque é um método iterativo, né? Não é um método exato. Então, se eu aplicar o valor que eu encontrei aqui de x e ele der 0, ok, eu encontrei a raiz, né? Mas ele nunca vai dar. Então, essa diferença de 0,000 alguma coisa, ela tem que ser menor do que a precisão desejada. Então, se a precisão desejada for 0,05, então, quando eu aplicar o meu valor de x na função, ele tem que ser menor do que 0,05. Se ele for 0,1, então eu estou longe ainda da precisão e tenho que continuar as iterações. Tá bom? Então, o que vai definir é essa precisão. Então, geralmente, aqui em cálculo numérico, a gente já dá a precisão, né, para vocês fazerem os exercícios, por exemplo. Na vida real também a precisão é dada dependendo do problema que a gente está. Se eu quiser uma precisão muito alta, eu jogo esse número lá para baixo, 0,0000, né? 1. Se eu não quiser muitas iterações, eu jogo essa precisão lá para cima, 0,01, por exemplo. Poderia ser uma precisão que a gente poderia usar para determinar se terminou ou não a execução do método. Então, aqui, ó, redução do intervalo que contém a raiz a cada iteração. Faz parte do método. Dos dois métodos que a gente vai usar, eles vão fazer isso. Tá? Então, o que significa isso? É a obtenção de um intervalo AB, tal que a minha raiz ela pertence a esse intervalo. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho o intervalo AB inicial. Tá? A minha raiz está aqui no meio. Tudo bem? E eu vou reduzir esse intervalo, tá? Vamos ver agora como que eu reduzo esse intervalo, tá? Então, procedimentos de refinamento são procedimentos iterativos e, portanto, são constituídos dos seguintes elementos. Eu tenho uma fórmula de iteração, que vai determinar como que eu encontro o valor de x. Eu tenho uma solução inicial, que geralmente é o intervalo AB fechado, tá? Eu tenho um critério de parada, que geralmente é o valor que eu quero o valor máximo de erro que eu quero, né? Aceitável, a precisão. E eu tenho uma condição de convergência, tá bom? Então, a fórmula de iteração, cálculo da solução inicial e a condição de convergência, eles são elementos que diferem os métodos, tá? E os critérios de parada, a precisão, são comuns a todos os métodos. Então, o procedimento de refinamento, ele recebe como parâmetro a equação, tá? A equação F, intervalo A e B, ok? Onde a raiz é única, então isso aqui é importante, a gente tem uma única raiz. Isso é determinado pela análise lá na primeira fase, tá? O parâmetro de tolerância, a precisão, tá? E o valor de K máximo, que é a quantidade de iterações. Então, geralmente a gente coloca um K máximo para limitar a execução do algoritmo. Tá? A gente não sabe quantas iterações são no máximo, então pode ser que o algoritmo fique lá infinitamente sendo executado e não consiga convergir lá para o valor. Então a gente determina um K máximo
para tentar encontrar a iteração, tá? Quanto menor o intervalo AB, melhor será o desempenho. Você vai se aproximar mais do resultado. A gente tem dois métodos, tá? A priori, para resolver as raízes de equações, tá? O método da bissecção e o método da falsa posição. Tudo bem? A gente vai entender os dois a partir de agora. Então, o método da bissecção. O que se trata? Então, o método da bissecção, ele baseia-se no seguinte teorema. Seja uma função f contínua em um intervalo a e b, se o produto de f de a e f de b for menor do que zero, então existe pelo menos um ponto, tá? Uma raiz que pertence a esse intervalo ab, tá? Onde f dessa raiz é igual a zero. Tudo bem? Então, isso aí é o teorema básico. A gente vai aplicar esses pontos e vai encontrar. Então, vocês nem precisam fazer esses testes, porque todos os exercícios os intervalos, eles têm uma raiz dentro deles, tá bom? Então, dado uma função f de x, contínua no intervalo a e b, onde existe uma raiz única, é possível determinar tal raiz subdividindo sucessivas vezes o intervalo que a contém pelo ponto médio de a e b. Então, o método da bissecção, o nome já diz, é o ponto médio. Então, a cada iteração, nós vamos calcular um novo ponto médio. Tudo bem? Então, como que funciona o algoritmo? A gente vai dividir o intervalo a e b na metade, tá? Estima como raiz o ponto médio do intervalo, repete o procedimento para a metade do intervalo onde a função tem sinais contrários. Então, isso aqui é como que a gente vai continuar a iteração do método. Daqui a pouco a gente vai ficar mais claro. E executa o método até que um critério de parada seja atendido, tá bom? No caso, o critério da precisão. Então, aqui, ó, organizando, a gente vai atribuir o intervalo a e b como intervalo inicial. Então, eu vou chamar o a0 de a e o b0 de b, tá? O meu primeiro valor de x1, que eu estou tentando encontrar, ele vai ser o ponto médio. Então, vai ser a soma do a0 mais b0 dividido por 2. Tá? A condição de parada é que o f de a vezes f de b seja menor do que zero, que sempre vai ser para os nossos exercícios. Tá bom? Então, a partir daí, eu vou fazer o seguinte algoritmo. Tá? Definição de novos intervalos. Então, não estabelecer esse valor de x1, não atendeu o critério de parada, ou seja, quando eu apliquei esse valor de x1 na minha função, ele se distanciou muito do zero, então eu vou continuar subdividindo, mas aí eu preciso tomar uma decisão, tá? Então eu vou precisar determinar qual subintervalo. Se o meu zero está no subintervalo AX1 ou se ele está no subintervalo X1B. Tá? Lembra, a gente encontrou um ponto médio x1. Então, eu tenho um subintervalo AX1 ou eu tenho um subintervalo X1B. Tá? Qual deles contém a raiz? Tá? E aí eu vou calcular o produto de f de A por f de x1. Tá? Então, quando eu calcular isso daqui, eu vou verificar o seguinte, se esse valor ele é menor do que zero. Tá? Se ele for menor do que zero, então a raiz ele pertence a esse intervalo AX1. Tá? Então o meu A próximo vira o A e o meu B vira o meu X1. Ok? Daqui a pouco eu vou explicar, vai ficar nítido. Caso contrário, se o produto de f de A e f de x1 for maior do que zero, então a minha raiz ela está no intervalo x1b. Tá? Então, nesse caso, o meu A virou x1 e o meu B continua sendo b. Então, aí a gente tem um novo intervalo, vou calcular um novo valor de x, e aí eu vou verificar se essa é uma raiz, testando na condição de parada. Tá bom? Então, analisando graficamente, é isso daqui. Ó. A gente inicia com o valor A inicial, que eu vou chamar de A0, e um valor B inicial, que eu vou chamar de B0. Tá? O ponto médio deles é aqui, ó, o valor de x1. Calculei f de x1. Não deu dentro da precisão, eu vou precisar definir se o
o zero da função se a raiz está nesse intervalo A0, x1, ou se ele está no intervalo x1, b0. Como é que eu faço isso? O produto de f de A e f de x1. Então aqui, ó, o produto de f de A, o valor de f de A, ele é negativo. E o valor de f de x1, ele é bem aqui, ó, ele é positivo. Então os dois dá menor do que zero. Então se dá menor do que zero, ó, f de A e f de x1, quer dizer que a raiz está no intervalo ax1. Então eu vou continuar nesse intervalo aqui, ó, A0 e x1. E vou descartar essa outra parte aqui. Então eu terei isso aqui, ó, onde o meu A continua sendo A e o meu B agora vai ser o x1, que é esse valor aqui, né? Aí eu tenho um novo intervalo, A1, B1, aonde eu tenho o valor de A e o valor de x1. E aí eu calculo agora o ponto médio, ou seja, eu vou somar o x1 mais o A1, depois dividir por 2 e vou encontrar o x2, fazer o teste da parada, f de x2. Se a precisão não for boa, eu vou continuar. E aí eu preciso definir se eu quero usar o intervalo A1, x2 ou o intervalo x2, b1, tá? Então, no caso aqui, ó, quando eu fizer o produto, o A vai dar negativo, o x2 vai dar negativo. Então, o produto dos dois, né, vai dar maior do que zero. Então, nesse caso, o intervalo, ele é esse daqui, ó. Ele é o x2 e o b1, tá? Então, agora esse aqui vai ser o meu A e esse aqui vai ser o meu B. Tudo bem? E aqui agora eu tenho o meu x2 como ponto A2, tá? O meu x1, o meu B2 como ponto x1, e eu tenho um x3, que é a soma do A2 mais o B2 dividido por 2. Então, eu tenho o valor de x3 e vou fazer o teste. E assim sucessivamente, a gente vai diminuindo esse intervalo, tá bom? Então, vou repetir o processo até que o valor de x atenda as condições de parada. Tolerância é a precisão, a gente vai testar, daqui a pouco numericamente vai ficar claro, tá? Então, as condições de parada, se os valores fossem exatos, a condição de parada seria f de x igual a zero, né? Então, quando eu colocasse aquele x lá na minha função, daria zero, tudo ok. Mas como são valores aproximados, eu tenho que usar o módulo de f de x e verificar se ele é menor do que a tolerância. Então, quando eu coloco lá o meu x na função, vai dar 0,002. Mas se minha tolerância é 0,00002, ele ainda é maior do que a tolerância. Então, eu preciso continuar fazendo as iterações até encontrar o valor certo. Então, qual é a vantagem do método da bissecção? Facilidade de implementação, ponto médio, estabilidade e convergência, tá? E desempenho regular e previsível, tá? E aí o número de iterações ele depende da tolerância que vai ser considerada. Se eu quiser uma tolerância muito baixa, ele vai fazer um número maior de iterações. Ok? Qual é a desvantagem? Lentidão no processo de convergência, tá? Requer o cálculo de f de x em um número elevado. Para essas funções aqui que a gente vai fazer exercícios, é tranquilo, né? São funções de grau baixo, mas quando eu tenho funções de grau maior, aí eu preciso fazer mais cálculos, tá? Necessidade de conhecimento prévio da região na qual se encontra a raiz, ok? E a complexidade da extensão do método para problemas multivariados. Então vamos ver um exemplo aqui, tá? A minha função f de x é igual a x log de x menos 1. Tudo bem? Então está aqui a função e verificou-se que nessa função aqui tem um zero dela, uma raiz, entre o 2 e o 3, tá? Então, a partir dessa análise gráfica, a gente vai jogar esses valores aqui no nosso método da bissecção, que é o método de cálculo numérico. Então, vamos lá. Então, esse aqui é o problema, que é como está lá no Colab, depois para vocês resolverem.
f de x é igual a x log de x menos 1, considerando o método da bissecção com tolerância a 0,02 e adotando A0 e B0 inicial como 2 e 3 como intervalo inicial, tá? Então vamos lá para o nosso quadro. Então vamos lá. Então, uma função aqui, f de x é igual a x log de x. Ok? Vou pegar aqui menos 1, né? X log de x menos 1. Então, essa aqui é uma função. O meu intervalo inicial ele é 2 e 3. Ok? E a minha tolerância, minha precisão é de 0,002. Tudo bem? Então eu gosto de organizar da seguinte maneira. A gente tem um intervalo aqui, tá? O intervalo A ele vai ser igual a 2, o intervalo inicial, o intervalo final é igual a 3. Então a gente vai calcular um valor de x1. Tudo bem? Então tá. Então o que o método diz? Primeiro você vai calcular o ponto médio, tá? Então o x1, que é o valor inicial do x, ele vai ser igual ao quê? O ponto médio, que é o A mais o B dividido por 2. Então o x1 vai ser igual a 2 mais 3, igual a 5, dividido por 2, que vai dar 2,5. Tá? Então esse aqui é o meu valor inicial de x1, então x1 é igual a 2,5. Certo? Então esse aqui poderia ser a minha raiz, tá? 2,5. Então vamos aplicar o valor da raiz para saber, tá? F de x1 é igual a f de 2,5, que é igual a 2,5 log de 2,5 menos 1. Ok? Então vamos colar aqui dos slides. O primeiro valor de x1 é 12,5 e o primeiro valor de f de x1 é menos 0,0051. Então aqui vai dar menos 0,005. Ok? Então esse aqui é o primeiro valor do f de x, tá? Então vejo que ele não deu zero, porque ele é uma aproximação, tá bom? Para eu saber se ele alcançou ou não a tolerância, eu vou usar o módulo de f de x1. Ok? Então o módulo de f de x1 é igual a isso daqui positivo, né? 0,0051, que é maior do que 0,002. Tá? Então o método ele não para com essa raiz aqui, 2,5. Ok? Eu preciso calcular um novo intervalo. Então nesse caso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai decidir se nós vamos acolher um intervalo do 2 até o 2,5 ou o intervalo do 2,5 ao 3. Tudo bem? Como é que a gente faz isso? Vamos lá para o nosso algoritmo. Então, aqui é a primeira raiz, tá? Agora a gente vai definir qual é o intervalo. Então, o intervalo, eu vou fazer assim, ó. O produto de f de A e f de x1, ele é menor do que zero. Se sim, o intervalo vai ser o A, x1. Ok? Se não, vai ser o x1 B. Olha, aqui é B, tá? Desculpa. Então aqui, ó, o f de A é o que? A gente calculou o f de 1, né? Então precisa calcular o f de A. Então f de A é igual ao f de 2, que é igual a 2 log 2 menos 1. Então isso aqui é igual, vamos colar aqui.
f de A é o f de 2, que é menos 0,39794. Menos 0,39794. Então a gente tem o f de A, que é negativo, e a gente tem o f de x1, que é negativo. Então quando eu multiplico um valor negativo por um valor negativo, ele vai dar maior do que zero. Então nesse caso, o meu intervalo ele vai ser o x1 e o b. Então esse aqui é o meu novo intervalo, tá? Então a minha raiz, ela está entre o 2,5 e o 3. Ela não está entre o 2 e o 2,5. Então aqui termina a primeira iteração, certo? Então vamos aqui, vou fechar essa iteração e vou fazer a próxima. Então na próxima iteração, x2 vai ser igual, tá? Então a gente tem um novo intervalo, né? Onde o A ele vai ser igual a 2,5 e o B vai ser igual a 3. Então, o x2 ele vai ser igual a 2,5 mais 3 dividido por 2, que é igual, então, 2,5, né? 2,5 mais 3 dividido por 2 dá 2,75. Então aqui, ó, 2,75 pode ser a minha próxima raiz. Mas primeiro eu preciso aplicar. Então eu vou fazer o quê? F de 2,75, que é igual a 2,75 log de 2,75 menos 1. Então, f disso daí vai dar 0,282. Então, vai dar 0,282. Ok? Para saber se eu parei no 2,75, o módulo de f de x2, que é igual a 0,282, que é maior do que 0,002. Então, o meu método não para aqui. Tá certo? Então, eu preciso definir agora. Então, a gente tem aqui, ó, o valor de x2 e ele é igual a 2,75. Então, tenho que definir se eu vou pegar o intervalo que contém o A e o x2 ou o intervalo que contém o x2 e o B3. Tá? Então, regrinha lá do algoritmo, f de A vezes f de x2 é menor do que zero, se sim o intervalo é o A x2, tá? Então vamos lá, f de A é o f de 2,5, né? A gente já calculou o f de 2,5. O f de 2,5 está aqui, ó. O f de 2,5 ele é negativo. Então, o f de A é negativo. Vezes o f de x2, que a gente acabou de calcular, que é positivo. Então, aqui é positivo. Então, isso aqui ele é menor do que zero. Então, o intervalo é o A x2. Ok? E eu continuo. Então, como é que vai ficar aqui? Próximo intervalo vai ser o A, que continua sendo 2,5. O meu B, que agora é o x2, 2,75. E o x3 é o ponto médio deles. Tá? Então, x3 vai ser igual a 2,5 mais 2,75 dividido por 2, que é igual, vou pegar aqui, 2,5, 2,75, 2,625. Então, x3 é igual a 2,625. Essa aqui é a nossa raiz? Não sei, né? Vamos aplicar aqui f de x3, que é igual a f de 2,625, que é igual a 2,625 log de 2,625 menos 1. Tá? Quando eu joguei isso aqui, ó, 2,625 deu 0,625.
10020. 0,10020. O módulo de f de x3 é igual a 0,10020, que é maior do que a tolerância, que é 0,02. Ok? 0,02, tá? Então, não para com a raiz 2,625, continua. Tá certo? Continua para onde? A gente vai fazer a pergunta. F de A vezes F de B, F de x3 é menor do que zero? Se sim, o intervalo está entre A e x3. Então vamos ver. O F de A é o F de 2,5. A gente já tem o F de 2,5, né? F de 2,5 está aqui. F de 2,5 ele é negativo. Então aqui vai ficar negativo. Vezes o f de x3 que a gente acabou de calcular, que deu positivo. Então ele é menor do que zero. Então o intervalo está entre A e x3. Então agora o intervalo está entre isso aqui. Então na próxima iteração a gente tem um intervalo onde o A continua sendo 12,5 e o B agora é 2,625. E o x4 ele vai ser igual a 12,5 mais 2,625 dividido por 2. Ok? Então, 2,5 mais 2,625 dividido por 2 dá 2,5625. 2,5625. Essa aqui é a nossa raiz? Não sei, vamos ver. Vamos aplicar aqui o f de x4, que é igual a 2,5625 log de 2,5625 menos 1. Calculando isso aqui vai dar 0,0472. 0,0472. E o módulo de f de x4 ele é igual a 0,0472, que é maior do que 0,002. Então essa não é a minha raiz para essa tolerância, tá? Então, poderia parar aqui no x4? Poderia, mas a tolerância não foi alcançada. Então eu teria que calcular novamente f de A, f de x4, verificar se é menor do que zero. Se fosse, o A e o x4 seria o intervalo. Se não, seria x4 e B, tá? Então vamos ver aqui como terminou. x4, 2,5625, x5 seria 2,53125 e x6 seria 2,51563. Aplicando esse valor na função, né, a gente tem 0,0209, que é maior que a tolerância, 0,007, que é maior que a tolerância, que é 0,002, e por último, quando a gente encontrasse o valor da raiz 2,50781, a gente teria a tolerância 0,0014. Aí terminou. Esse aqui é o meu erro para a tolerância 0,002 com a sexta iteração x6. Tá? Então vejo que a raiz é 2,507. Então se a gente voltar lá, 2,507. Aqui, ó, lá no início, a gente começou com 2 e com 3. Então a minha raiz, ela realmente está bem próxima do ponto médio, né? A minha raiz está bem próxima do ponto médio. Ela vai estar aqui, ó, 2,507. 81. Então essa aqui é a minha raiz, tá? Esse aqui é o intervalo inicial, é o ponto médio inicial. Então a gente se aproximou com 6 iterações da raiz exata, tá? Com uma tolerância de 0,02. Então se a gente continuasse os cálculos, a gente ia se aproximar mais ainda
do valor da raiz para essa solução aqui. Se vocês fizerem 2,50781 de 2,50781 menos 1, vai dar um valor próximo de zero. Tudo bem? Então esse é o objetivo do método. Não é um método difícil, tá? Ele só dá um pouco de trabalho dependendo da função de entrada, tá? Mas todos os problemas já dão um intervalo com uma raiz única dentro dele. Aí você precisa fazer sempre a pergunta se o f de A vezes o f de x é maior do que zero para saber qual o próximo intervalo você vai calcular. Se você errar isso aqui, você erra o método todo e você vai calcular um intervalo em cima de um intervalo que não tem a raiz. Então, no final, você vai ter os erros, tá? Seu problema vai estar errado. Sua solução vai estar errada. Próximo exemplo. Determine uma aproximação para a raiz de 3, que é a mesma coisa que x ao quadrado menos 3, né? Com erro de 0,01, tá? Para esse valor. O intervalo inicial é 1 e 2, tá? Isso aqui é só um exemplo, eu não vou fazer não, tá? Mas para vocês terem uma ideia aqui, ó. Quando eu tenho intervalo 1 e 2, certo? Intervalo inicial 1 e 2. Então, o ponto médio vai ser o quê? O primeiro vai ser 1,5, né? Porque é 1 mais 2 dividido por 2, que dá 3 dividido por 2 dá 1,5. E aí a gente vai calculando, tá? 1,5 mais 2 para cada um dos intervalos. Então, vocês podem testar o método aí no papel e verificar se o resultado de vocês está correto. Tudo bem? Aí, na sétima iteração, a gente tem o valor de x, tá? Para 1,73048. Ou seja, eu comecei com 1,5 e aproximei para 1,73048, que é a raiz quadrada de 3, aproximada. Tá? Se eu quiser uma aproximação maior ainda, eu reduzo essa precisão aqui para um valor menor. Tudo bem? Então façam e comparem com esse gabarito aqui para ver se vocês entenderam bem o método. Então é isso do método da secção.